A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região, palestra realizada por Eliana Gomes, do grupo da Fraternidade Espírita Irmão Fritz. Boa noite. Primeiramente, a nossa gratidão a esta emissora tão gentilmente nos proporciona a oportunidade de levar o Evangelho de Jesus a todos os seus ouvintes. Então, que Jesus, nosso mestre e guia, nos faça cada dia um pouquinho melhores para que os seus ensinamentos de amor incondicional possam fazer morada em nossos corações. Essa noite nós vamos trabalhar um pouquinho do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 7 e 8. Se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Vamos abrir o estudo dessa noite falando sobre um livro chamado Quando o Amor Vence o Ódio, ditado por um espírito de luz, onde ele nos faz um convite muito interessante. Um convite para que pensamos sobre todas as nossas oportunidades enquanto aqui encarnados, para que nós possamos viver o amor em sua plenitude. E, finalmente, um convite para que trilhemos a estrada de Damasco e, como Paulo, nos colocarmos inteiramente ao dispor de Jesus e de seu ensinamento maior, de amar a todos de forma incondicional. Pois só através da vivência deste amor e do nosso esforço de trazê-lo para nossas vidas, vai fazer com que nós possamos entender o que nos foi sugerido quando recomendou. Amar ao próximo como a si mesmo e de tal forma que mesmo quando alguém vos ferir na face direita, que possamos oferecer a outra. O livro nos diz que cada um de nós temos uma jornada enquanto aqui encarnados e que a nossa missão primeira seria buscar o cultivo dos ensinamentos do amor que Jesus nos deixou, porque cada vivência aqui na Terra representa uma bendita oportunidade de redenção para todos nós. Então, cultivar ódios, desejos de vingança, é simplesmente permitir que a nossa imaturidade moral prevaleça. E assim, estacionarmos na nossa escala evolutiva, perdendo a bênção da oportunidade de reencarnação que nos for concedida para o nosso crescimento espiritual. Então, o que ele nos aconselha é que cada vez que encontrarmos um desafeto, Deus está nos oferecendo a chance de trabalhar esse desamor para tentar perdoar e também usufruir a bênção do perdão. Qual de nós não precisa de ser perdoado? E na maioria das vezes, o que nos acontece? Nós ignoramos esse presente sagrado. Porque cada vez que nós retornamos à Terra, exige um longo tempo de preparação em que nós somos orientados, instruídos, fortalecidos para as lutas que enfrentaremos aqui. Então, reencarnamos com uma rica bagagem de promessas, de compromissos e de projetos que foram idealizados no plano espiritual. Mas ao chegarmos aqui, os acenos da materialidade, o cultivo do egoísmo, do orgulho, da ambição desmedida colocam como se fosse uma venda nos nossos olhos e assim nós deixamos de enxergar a luz do amor, do perdão, da caridade, da solidariedade e da fraternidade. E finalmente, o autor nos diz que é chegada a hora de desatarmos as amarras que nos prendem esses sentimentos pequenos, para que nós possamos nos sentir sem vergonha de nos mostrarmos caridosos, pacíficos, misericordiosos, puros de coração, porque é o momento de dar e de pedir perdão, de oferecer a outra face, como nos ensina Jesus. E ele encerra dizendo que a estrada de Damasco está à frente de todos nós. Encontraremos Jesus e este nos convidará a segui-lo. Façamos como Paulo perguntando-lhe: Senhor, o que queres que eu faça? E uma das respostas é o convite: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Do livro Quando o Amor Vence o Ódio, Espírito Luizinho, psicografia de Marlene Saez. Então, voltando ao nosso tema,
A sociedade moderna vive nos dias atuais uma realidade de falência dos sentimentos e dos valores humanos que restringem completamente nossa capacidade de entender o amor, viver o amor e saber amar como verdadeiramente deva ser o sentido do verbo amar. Porque precisamos lembrar que a cura para o nosso planeta, a gente passa pelo amor. E em épocas de pandemia, em época de planeta doente, lembremos que o amor e a empatia se tornam tão importantes em nossas relações, por isso o estudo dessa noite se torna tão relevante. Neste momento de tanta dor, estabelecer conexão de olho no olho, sair da nossa própria dor e conseguir conectar com a dor do outro, este é o verdadeiro vivência do amor recomendado pelo Evangelho de Jesus. Mas para que possamos construir essa cultura do amor a ponto de entendermos esse sentimento a nossos desafetos, como recomendado neste capítulo, é preciso construir dentro de nós mesmos uma educação de paz. Porque paz e amor andam de mãos dadas, né? É um movimento interior que cada um tem que fazer de combater a violência e a favor da serenidade e do perdão. Mandela já nos dizia, né, que se aprende a odiar, também podemos aprender a amar. Porque a paz do Cristo só nasce em nós através de uma valente, lúcida transformação, capaz de reduzir o egoísmo que a gente ainda cultiva, pois é esse egoísmo que gera violência e a falta de amor. Jesus, no Evangelho de Mateus 22:34, ele faz uma exortação ao amor, pedindo que amemos nosso próximo como a nós mesmos. Neste pequeno pedido, podemos entender que praticamente está toda a doutrina de Jesus, que é a doutrina do amor. Vocês vejam que Santo Agostinho, grande teólogo do cristianismo, ele já sugeria: amai e fazei tudo o que quiserdes. E assim, desde quando começamos a estudar o Evangelho, nós somos convidados, a amar ao próximo, nós somos convidados a oferecer a outra face, a abrir mão do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Nós somos convidados a fazer um passeio por nosso interior e descobrir a centelha divina que existe em nós e que um dia permitirá que vivamos esse amor universal que Jesus espera de nós. Então, aquele que já aprendeu a amar as virtudes e os defeitos do outro, já conseguiu, alcançar parte desse amor que Jesus nos ensina. Isso porque o defeito existente no outro ou a falha de caráter no outro não deva ser empecilho para que nós possamos viver o sentimento do amor. É aquele sentimento, de mãe que ama apesar de. Mas aí ainda reside o grande problema da nossa dificuldade. Mas nós temos possibilidade de reverter isso porque nós somos aprendizes do Evangelho. Adenauer Novaes, no seu livro Psicologia do Evangelho, ele nos fala desse amor quando ele nos diz: o amor ao próximo não se resume ao sentimento de afeição e ternura que temos por nossos companheiros, pelas pessoas muito próximas. Ele extrapola os limites da consanguinidade. O amor ao próximo tem que ser um amor indiferenciado, sem face, sem rótulo, sem restrições, sem bandeiras e sem países. É o amor à vida em toda a sua plenitude. É aquele que temos pelo nosso irmão como ser humano em sua humanidade, filhos do mesmo Pai, irmãos através do Cristo. Como já vimos, Jesus nos faz este convite para trabalharmos o amor a todos os irmãos. Entretanto, a par de tudo que já falamos a respeito do amor, ele nos pede ainda muito mais. Ele nos pede que amemos também os nossos inimigos. Mas quando falamos a palavra inimigo, na realidade ela representa os diversos sentimentos que são contrários ao amor. É a barreira que impede que amemos aqueles que nos opõem, aqueles que ainda nós não conseguimos nos relacionar. Na maioria das vezes, são pessoas com quem a gente tem dificuldade, que a gente taxa de inimigo. Então, amar esse inimigo, essa pessoa com quem a gente tem dificuldade de relacionar, é o mais alto grau de amor que a gente poderia encontrar ou alcançar.
porque é a plenitude do entendimento do perdão. Então, Mateus, no seu evangelho, objeto do estudo dessa noite, ele nos diz o seguinte: vós tendes ouvido o que se disse, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, digo-vos, não resistais ao mal, mas se alguém te ferir na sua face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quer demandar-te em juízo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Mateus, capítulo 5, versículos 38 a 40. Então, se pararmos para pensar neste ensinamento de Jesus, veremos que o que ele nos recomenda é resistir ao mal. E o que é resistir ao mal? É não investir contra o mal no esforço de combatê-lo com a mesma vibração, revidando da mesma maneira, ou seja, com mais violência, mas vencê-lo de forma pacífica, demonstrando não acolhê-lo em si mesmo. A grande maioria de nós tem uma grande dificuldade de aceitar essa postura moral recomendada por Jesus, porque nós estamos ainda impregnados daquele homem velho, cheio de ideias de ponta de honra, que nós temos que responder na mesma moeda, sob pena de sermos taxados de covardes. Mas esse sentimento nada mais é do que fruto do orgulho, do exagerado personalismo, do egoísmo. Tipo assim, eu não levo desaforo para casa, eu não suporto que me falem nesse tom de voz. Então, lapidar esses próprios sentimentos é tarefa árdua. Se a gente não tentar fazer isso todo dia um pouquinho. Porque quando a gente fala, de orgulho e egoísmo, da dificuldade que temos para vencer esses sentimentos, Kardec já pergunta aos espíritos na questão 913, entre os vícios, qual é o que podemos considerar radical? E a resposta é o seguinte: já o dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. E na questão 917, ele pergunta como combatê-lo. E os espíritos de luz respondem que de todas as imperfeições humanas, a mais difícil de desenraizar é o egoísmo, porque ele se liga à influência da matéria. Por isso que nós ainda encontramos tamanha dificuldade em vencê-lo, principalmente no que toca ao pedido de oferecer também a outra face. Porque para o orgulhoso, essa máxima assemelha-se o quê? À fraqueza. É por isso que sabemos o quanto ainda é difícil ter essa coragem de suportar um insulto ao invés de revidá-lo. Jesus já aconselhava os seus discípulos que nenhum deles retribuísse violência com violência. Então, internalizar esse sentimento e tentar trabalhar para colocá-lo em prática é tarefa de todos nós, principalmente nós espíritas, que já entendemos sobre a imortalidade do espírito e de nossa trajetória evolutiva através das encarnações. Porque sabemos que o revide, a vingança, se perpetuam do plano material para o plano espiritual. E aquele, às vezes, a quem não perdoamos, ou a quem nós ficamos em débito, tratando como nosso inimigo, pode ser o meu carrasco em outros planos. Porque Jesus foi o maior exemplo de coragem de não revidar, não só na prisão, na crucificação, mas durante todo o tempo em que permaneceu aqui na Terra. O mal, ele tem que ser combatido sim. Quem prejudica o outro deve receber a pena correspondente a fim de reeducar-se, pois o próprio instinto de sobrevivência, fruto da lei de conservação, que é uma lei sagrada também, leva-nos a defender-nos das agressões. Então, oferecer-se a outra face significa não revidar, não exaltar a ofensa, dando-lhe às vezes uma importância que na maioria das vezes ela não tem. Quantas vezes precisamos respirar fundo, pedir um socorro a Jesus para receber aquelas palavras com humildade, porque às vezes ela até reflete uma verdade que nós não queremos enxergar, que nosso orgulho não permite admitir. E muitas vezes essa ofensa se torna um bem para cada um de nós. Também Emmanuel, através de Chico Xavier, no seu livro Pão Nosso, na lição 137, Inimigos,
ele diz o seguinte, que quando o Senhor nos aconselhou a amar os inimigos, ele não exigiu aplausos aos que roubam ou destroem deliberadamente, nem mandou multiplicarmos as asas da perversidade da má-fé. Ele recomendou realmente auxiliarmos os mais cruéis, no entanto, não com aprovação indébita, e sim com a disposição sincera e fraternal de ajudá-los a se reerguerem para a senda divina. Então fica muito claro que amar o inimigo ou dar a outra face não é bater palma para aquele que nos ofende ou calunia, mas entender que estes irmãos ainda não enxergaram a luz do amor. Vejam que quando estamos numa discussão, numa contenda qualquer, né? Se a gente não entra na briga, se a gente se recolhe, a coisa não flui, não acontece. E nós podemos perceber que às vezes acabamos por sair daquela situação que nos parecia assim tão ruim, muito melhores, mais serenos, mais tranquilos e mais gratos a Deus por ter nos oportunizado vencer aquela situação. Francisco do Espírito Santo Neto, no livro Renovando Atitudes, ditado por Hamed, na lição Aprendendo a Perdoar, ele fala que perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem, quando sabemos que tudo à nossa volta às vezes está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes, amigos ou inimigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Então, entendendo esse conceito de trabalhar o perdão e o amor incondicional frente às ofensas, Joana de Ângeles também, numa reunião mediúnica em Salvador, em abril de 2009, através de Divaldo, ela nos alertava sobre esse capítulo do Evangelho, nos dizendo: a educação equivocada contribui para que a mansidão e a humildade sejam deixados à margem, catalogados como fraqueza de caráter e debilidade moral. Se alguém te aflige, é porque se encontra necessitando de ajuda e não de combate. Não foi por outra razão que Jesus propôs: não resistais ao homem mau, mas a qualquer que vos bater na face direita, oferecei-lhe também a outra. Então, quando Jesus nos pede que exercitemos o amor de tal forma que sejamos capazes de um dia vivenciarmos a situação de dar a outra face, sem que isso não nos custe muito, é sinal de que o Evangelho de Jesus, que nos convida a refletir com firmeza na constância do bem, já faz parte do nosso dia a dia, porque este é um exercício que precisamos fazer até adquirir o hábito de praticar essa caridade. Uma vez adquirido o hábito, não será mais preciso fazer nenhum esforço para que possamos realizar as práticas do amor e do perdão. Que trabalhemos o desejo sincero de transformar nosso entendimento da vida em algo maior. Entender que aqui estamos para sermos mais eficientes e cooperativos, para sermos fortes o suficientes para não agredir, mas para ceder, perdoar, cooperar, dar a vez, amansar o coração e amar. Lembremos finalmente que o ato de perdoar, a decisão de não se vingar, a reavaliação das situações geram novas perspectivas de relacionamento humano e é reflexo da misericórdia divina que nos oportuniza uma vida melhor no plano espiritual. Muito boa noite, muito obrigada e que Jesus nos abençoe hoje, agora e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo da Fraternidade Espírita Irmão Frites. Boa noite.